dia a todos. Meu nome é Antônio Manfred, já está escrito aí, quem me conhece, beleza, senão me apresento aqui para vocês. Eu vou fazer uma breve introdução, tomar 3 minutinhos, Alessandro, só para quem ainda não conhece a Brasline, 3, 4 slides falando um pouquinho da nossa história, depois eu passo a apresentação em si. Então, eu sou o Antônio Manfred, sou gerente de contas aqui na Brasline há pouco tempo, esse ano fazem 18 anos, pouca coisa, já estou trabalhando em parceria com a Fortinet e outros fabricantes, né, provendo segurança aí para as empresas. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, antes disso, sejam bem-vindos. Eu sempre comento nas apresentações que faço e até dou parabéns para o pessoal que se interessa, que dispõe de um tempo para ouvir o que a revenda, sim, os consultores, o fabricante tem a dizer. A gente sabe que normalmente desse lado do balcão, digamos assim, enquanto cliente, acaba se criando expectativa só com resolução de problemas e olhando só para dentro. Então, a gente tira um momento para estudar, para ouvir o que tem de fora, principalmente nesse mercado que atualiza diariamente, né, que tem proposições de ferramentas, de problemas, de soluções quase que o tempo inteiro. Então, dou parabéns ao pessoal que se dedica a escutar o que está acontecendo e tirar um pouco o olho de dentro só de casa e observar fora. Beleza? Falar um pouco institucional da Brasline, caso alguém não conheça, nosso headquarter é em Vitória, no Espírito Santo. Nós temos mais de 20 anos de mercado, em 2003 que nós atuamos, começou aqui em Vitória, no Espírito Santo, mas a nossa capilaridade hoje em todo o território nacional, temos alguns escritórios pelo Brasil, muitos cases validados, algumas das maiores empresas, 15 das 500 maiores, são atendidas pela Brasline via contrato, né, nesse modelo MSS que o mercado convergiu de alguns anos, então não só com o fornecimento das ferramentas em si, mas do serviço gerenciado. O que eu sempre comento, a Fortinet digamos assim, que é a locomotiva do nosso negócio, já há muitos anos de parceria, né, e ajudamos aí a Fortinet a ter essa capilaridade e dominar aí o maior dominância no market share brasileiro, né? Então a gente atua no fornecimento dessas soluções e a Fortinet sempre foi o nosso parceiro mais latente, digamos assim. A gente sempre comenta porque foi feito um estudo uma vez, interno, e alguns clientes, quando fecham algum tipo de contrato conosco ou optam por uma solução, acaba que não tem conhecimento da nossa mandala de soluções, né, que é o que está na tela. Né? Então, às vezes, somos conhecidos por alguma solução específica ou serviço específico, mas eu gostaria só de dar visibilidade de outras ferramentas e soluções e problemas que a gente resolve. Tá? Então, da direita para a esquerda, circular no sentido horário, todos os nossos serviços, né, ferramentas, nós entregamos como modelo MSS, né? Então, um serviço gerenciado, mensalizado, etc., né? E seja ele na ordem de fabricantes como Fortinet ou outros listados como Vim, Kaspersky, enfim, outros, Leap Secure, Safe Labs e outros. Tá? Então, além dessa parte de dominância com Fortinet Soluções, né, que atua segurança e defesa, nós também atuamos na parte de criação de frameworks, consultoria, planejamento, DR, né, e seguindo gestão de risco compliance, toda a parte de infraestrutura na projetos de switch, a parte lógica nós fazemos também e projetos para cloud, né? Então, ou seja, tudo que se refere à parte lógica, a Brasline tem competências e case para isso que a gente faz essa atuação aí há muitos anos, né? E temos, ao final a gente comenta de alguns clientes, que são clientes que têm, a gente pensou um pouco de cada elemento para ter visibilidade. Além do mercado separado, né, às vezes o Nilson está até aqui na sala com a gente, um escritório de contabilidade, né, no Rio de Janeiro, mas tem seus 800 usuários, mas também empresas de educação, na saúde, transporte, indústria. Então a gente tem essa visibilidade de atender esses vários tipos de mercado.
né? O nosso foco é no negócio em si, então, por mais que tenhamos empresas, inclusive de tecnologia, que nós atendemos, são empresas de desenvolvimento como a Montreal Informática, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia, digamos assim, mas atua com desenvolvimento, mas confia uma parte de cyber para a gente. Então, a gente consegue dar tranquilidade para o cliente pensar o negócio em si. Então, a gente é bem estruturado para dar tranquilidade para que se pense o negócio e não ter uma equipe que se preocupa só com problemas específicos e não tem tempo de pensar o negócio. Aqui só um modelo de estrutura, que a gente comenta que é um diferencial do Brasline, a gente segmentou já há alguns anos times por especialistas. Né? Logo no início da empresa, e algumas empresas começam sempre assim, você tem aquele time que faz tudo. Na Brasline a gente conseguiu segmentar hoje, por exemplo, o Alessandro vai ter aqui com a gente, que é o fabricante em si, mas ele sabe que a nossa estrutura é de cada time com a sua linha e isso permite que cada um consiga investir mais tempo e conhecimento, certificações específicas. Então, dentro da linha, por exemplo, que o Alessandro vai comentar hoje, né, de algumas ferramentas e serviços em si, nós também temos o time na retaguarda aqui que faz a implementação e todo o acompanhamento via contrato. Aí aqui alguns dos clientes que nós atuamos, a gente coloca sempre em planos um pouco diferentes, para que aqueles que estão chegando agora tenham visibilidade da nossa competência, independente do setor. Então, por exemplo, Itatiaia, a indústria, Balminas, Companhia de Águas do estado de Minas Gerais, Banco Arbe, né, Domingues e Pinho, então, ou seja, vários nichos nós temos competência aí para atender, a gente sempre dá como referência. Alguns outros que consideram, né, que fizeram contrato conosco e atuam numa parceria de serviço mensalizado. Né? Como eu comentei anteriormente, a gente percebeu que o mercado foi convergindo para esse modelo de serviço gerenciado, né? Até porque passou o tempo de fazer um investimento específico, um equipamento, um tipo de licença, e depois ter que ficar renovando, e ficar sujeito a dólar, enfim, ficar sujeito a mercado, ao passo que no modelo MSS, tendo nós um time já competente e especialista, não tem essa variação de mercado tão latente, né, e tão suscetível assim, a questões internas. Então, alguns dos clientes confiam no nosso trabalho. E hoje, falando da Fortinet, principalmente com o serviço Fortinet. Aqui, basicamente, todos são cliente Fortinet, seja, tá, Alessandro, ou cliente ou com Fire, ou o próprio DLP, o AF, enfim, uma série de ferramentas aí que a gente considera, sempre observando o perfil de cada cliente, né? Então, vou dar como exemplo aqui, porque é um case que se tornou público, Montreal tem contrato com a empresa do ramo bancário, né? E aí, para atender aquele mercado específico, tem uma série de normativas que precisam de ferramentas e serviços específicos. Então, a gente atua e essa consultoria foi feita observando esse cliente para atender o core business, né, final, o cliente final dele. Então, aí, olhando já Itatiaia, por exemplo, que é indústria, já tem um outro tipo de normativa. A gente está sempre observando o perfil de cada cliente e como que a gente pode dar mais tranquilidade para ele crescer em si. Beleza? Coisa simples. 3 minutos já foi, o Alessandro, passou um pouquinho. Eu vou passar aqui agora a palavra, fazer aquela apresentação anterior. O Alessandro está aqui com a gente, tá, pessoal? Ele é engenheiro de sistemas da Fortinet. Vou falar sobre Shadow AI, os riscos invisíveis da IA dentro das organizações. Então, eu consultei ele antes e ele comentou que ele prefere, né, cada apresentador tem a sua linha. Caso tenham dúvidas, pode ir colocando no chat que ele, ao mesmo tempo, vai rebatendo algumas questões. Eu vou, talvez, te dar um toque aqui, dependendo, tá, Alessandro? Ou para ler o chat, ou que eu leia, para algum tipo de questão, e você segue dessa forma. Então, pessoal, fica à disposição aí no chat, pode jogar, né, as perguntas. Quem entrou depois, eu tinha dado um recado seguinte, não leu ainda. Lá no chat tem um formulário que, ao final da apresentação, nós vamos sortear 3 mochilas. Então, preencha ali o formulário, coloca o nome, ao final a gente vai sortear. Obviamente, tem que participar até o final. Eu tenho uma pergunta de US$ 1 milhão, para saber se prestou atenção. E é isso. Então, quem não preencheu, pode preencher. Passo agora aqui
para o Alessandro seguir. Eu vou fechar aqui minha câmera, Alessandro. Qualquer dúvida, só chamar aqui, meu brother. Bom dia, pessoal. Sou o Alessandro, sou engenheiro aqui de canais da Fortinet. Eu apoio a Brasiline nos projetos aqui no desenvolvimento das soluções da Fortinet, com parceiros. A Brasiline é um parceiro super estratégico no nosso ecossistema de canais, de parceiros. E aqui a ideia é a gente falar um pouco do que está acontecendo no mercado, né? Porque o boom agora é o Shadow AI. Todo mundo está utilizando IA. Não importa o segmento, a idade, está muito popularizado e tudo que é popularizado, o pessoal começa a utilizar, mas não tem critério, né? Onde que entra a segurança? Como que a gente consegue proteger esse novo vetor de ataque? Então a ideia aqui é dar um overview de como que a Fortinet se posiciona no mercado de proteção para IA e como que a gente consegue ajudar vocês no dia a dia. Então, primeiramente, a gente consegue dividir em duas etapas. Nós temos IA para segurança, então como todos os usuários finais, a gente quer usar a IA para escalar toda a parte de threat hunt, automação e também a parte de deployment. Então, muita solução de IA, de chatbot, já está embarcado nas nossas soluções para a gente otimizar e ganhar escalabilidade no dia a dia. Porque a gente sabe que as ameaças já estão rodando a nível de máquina, a IA também é utilizada pelos atacantes. Quanto menor tempo de resposta, melhor automação para a gente se proteger contra esses ataques. Mas a gente sabe que precisa também a segurança para IA. Entender como os colaboradores das empresas estão usando a IA para a gente ter essa visibilidade inicial e começar a fazer os controles de acesso. Porque a gente não tem. É difícil ter visibilidade quando a pessoa contrata uma IA, ou às vezes nem contrata, está utilizando um serviço gratuito. Que tipo de informação que ele está populando essa IA? Muito provavelmente ele quer otimizar o tempo de trabalho dele e a gente trabalha muito com informações confidenciais. Faz sentido essas informações confidenciais estarem dentro de uma IA pública e sendo utilizado como modelo de treinamento para todo o ecossistema dessa IA? Então, esse é um item que é muito peculiar agora nos últimos tempos, porque tem que entender qual que é a gravidade do uso da IA sem ser sancionada, né? O uso de uma IA pública e que tipo de risco a gente está suscetível. E o que é interessante também, muito dos nossos clientes começam com o FortiGate, né, dentro do nosso portfólio. E a partir da FortiOS 8.0, que é a nossa nova versão de firmware, nós já conseguimos também ter controle de IA dentro do Firewall. Então, eu vou passar um pouco mais à frente, como que a gente consegue ajudar com alguns cenários, algumas soluções. Então, aqui, já adiantando, qual que é os principais riscos do Shadow IA? Não tem visibilidade, então eu não consigo fazer auditoria dos dados. Como eu comentei anteriormente, aumentou a superfície de ataque, porque é basicamente o bom da cloud, né? Qualquer um tem acesso para acessar o IA, uma IA. Você não precisa pedir a permissão para o time de segurança ou para o time de TI. Ele pode acessar por um 4G, pode acessar pela própria internet corporativa e começar a manipular os dados. E eu não tenho visibilidade se esse dado é sensível ou não para estar dentro de uma IA para ele começar a popular isso. Porque tudo que nós jogamos para IA, ela usa como um mecanismo de treinamento. E muitas vezes o usuário faz isso para otimizar o tempo dele, mas esse dado pode estar infringindo uma conformidade não regulatória. Por exemplo, eu posso estar colocando um dado sensível numa IA que está armazenando os dados fora do país. E dependendo do nível de conformidade da empresa, principalmente financeiro e governo, eu não posso ter nenhum dado sensível fora do país, por exemplo, ou de um país que não tem relação de confiança a nível de contrato com a empresa. Isso é um dos maiores pilares que nós temos. Isso foi feita uma pesquisa que entra nos vis-à-vis dos CISOs, né? Como que identificar onde estão meus dados e como que eles estão sendo processados pelo Shadow IA. E na minha arquitetura, como que eu posso utilizar a IA para não ser uma superfície de ataque, mas sim ser uma ferramenta de negócio para a gente potencializar isso. E, e o contrário também, né? IA não é só um problema para o corporativo, mas ela tem que ser uma solução para a gente poder escalar e ser competitivo, né? Hoje, quem não utiliza a IA perde um pouco de competitividade perante outras empresas. E como que a Fortinet enxerga isso para a gente otimizar a parte do Shadow IA? Primeiro, é ter visibilidade. Quando a gente começou lá atrás, há 20 anos atrás, com um Firewall, com o TM, qual que é a primeira coisa que a gente habilitava?
Application Control para ter visibilidade do todo o tráfego de rede. Agora é a mesma estratégia com outro endereço final, né? Que é IA. Quais são as ferramentas de IA que os usuários estão utilizando? Para onde estão indo esses dados? Então nós conseguimos monitorar isso a partir das nossas soluções para a gente evitar a proibição do uso clandestino, porque uma vez que eu tenho visibilidade, eu posso orientar o usuário. Às vezes ele está utilizando uma IA que não é autorizada pela empresa, mas não porque ele quer dar um bypass, ele quer burlar a segurança, mas ele não tem esse conhecimento, não tem uma diretriz. Então a gente consegue também, dentro das soluções, criar lições de governança para os usuários poderem utilizar melhor a ferramenta. E o que é importante, a gente pode separar, segregar ferramentas baseado no time que está utilizando. Então vamos mostrar mais para frente. É muito comum vários departamentos consumirem modelos de IA diferentes, distintas, para atingir a escalabilidade que ele necessita. E a gente consegue isso trabalhando ferramentas e processos. Ajuda bastante no dia a dia. O que é importante no primeiro item? Qual que é o meu ecossistema de IA? Como os usuários estão acessando a IA? Dificilmente você vai perguntar para o usuário, ele vai conseguir responder com precisão, porque às vezes ele nem sabe o motor que ele está usando de IA. Ele só está imputando dados. Então, qual que é a primeira parte importante? É visibilidade a nível de rede, que a gente chama visibilidade de linha. Então, através do Fire, eu já consigo ter visibilidade utilizando o Application Control, quais são as IAs que estão sendo utilizadas na minha rede. Então, eu já começo a ter visibilidade via Channel IA. O usuário está fora do meu perímetro de segurança, ele não utiliza um Fire ou ele não utiliza uma solução de SaaS nossa, a gente consegue ter visibilidade também a nível de endpoint com DLP. Então, independente do perímetro que ele esteja, eu sei o que o usuário está fazendo e consigo ter visibilidade, controle disso. Isso eu consigo ter de várias formas. Eu consigo olhar, fazer proteção de código-fonte, quais serviços na nuvem ele está consumindo, os serviços de agente que ele está utilizando. Com isso, eu consigo ter toda a descoberta de infraestrutura, qual a aplicação que ele está usando, e se eu tenho aplicações de terceiros que estão utilizando IA embarcada, que nós chamamos de MCP, que são os gateways de serviço de LLM. E quais metadados ele está trafegando intra-rede. Com isso, eu já consigo ter um mapeamento de quais ferramentas e que tipo de informação está trafegando no ambiente para começar a ter visibilidade. As ferramentas de IA a gente consegue ter de várias formas, até o navegador já está com IA embutida. E a gente tem alguns módulos de IA. Então, IA específica para um tipo de funcionalidade ou para uma divisão de negócio, por exemplo. Eu tenho IA autônoma, já que já está embarcada dentro das soluções, por exemplo, o Copilot no ecossistema Microsoft, o Cloud para desenvolvimento de código. E como que eu consigo fazer o controle disso, que é o nosso desafio? E outro item foi um relatório que foi feito ano passado com os CISOs, para entender, né, qual que é o nível de preocupação com compartilhamento de dados. Então, foi praticamente 50% dos entrevistados estão muito preocupados com essa manipulação do vazamento. Alguns têm uma certa preocupação e a boa maioria já está confortável porque já tem uma estratégia. Então, dá para ver que ainda boa parte do mercado está preocupado, mas não sabe ainda como lidar com essa proteção. E como as empresas estão preparadas? Boa parte das empresas ainda não tem uma estratégia de segurança para lidar com essa explosão de IA. Então, é nessa parte que nós trazemos uma estratégia de segurança baseada no ecossistema da Fortinet para apoiar no dia a dia. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. E aqui é o que eu comentei agora há pouco, né? Então, tem uma infinidade de soluções que estão utilizando IA embarcada e geralmente por diversos departamentos. Como isso nem sempre passa pelo time de segurança, infraestrutura, eu tenho que começar a mapear como estão esses tráfegos, esses dados, porque eu não tenho noção do que está passando de informação. E geralmente são áreas estratégicas ao negócio. Então, é confidencial uma informação que está passando pelo jurídico, por exemplo, financeiro, que quer fazer automação de alguma planilha que é baseado em números financeiros da empresa. Time de engenharia, que é pior ainda, porque é uma informação sensível, competitiva. Toda a parte de vendas. Olhando para uma perspectiva de framework, olhando o NIST, que é sempre uma referência quando nós falamos em cibersegurança, o mesmo framework que a gente tem para cibersegurança, a gente consegue também colocar para a IA generativa, que é o clássico, ter visibilidade,
Uma vez que entendi todo o contexto de uso da organização com IA, consigo estabelecer políticas e olhar o comportamento disso. Tão importante quanto para detectar é verificar quais são as ameaças internas, quem são os usuários que mais estão consumindo IA e que tipo de informação ele está manipulando. Com isso, eu consigo automatizar a resposta e o principal, conscientizar o usuário. Uma vez que ele tem a conscientização, diminui bastante o esforço de trabalho que nós temos, porque a gente consegue entender melhor a produtividade do colaborador, que 90% ele quer só apenas fazer o trabalho dele, quase sempre da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Então, tendo um baseline, tendo toda uma política já estabelecida, a boa porcentagem que vai tentar burlar para fazer algum outro tipo de informação. E com isso a gente consegue reduzir bastante os incidentes, porque já tem uma política, já tem um processo bem estabelecido. E eu já tenho visibilidade com a ferramenta para conter esse comportamento que não é autorizado pelo usuário. Então, aqui eu tenho 3 casos de uso, e agora eu vou começar a falar um pouco das soluções da Fortinet que compõem esse ecossistema de IA. O primeiro item é o FortiIA Protect. Isso ele está embarcado nas soluções da Fortinet. Então, quando vocês verem algum logo em apresentação FortiIA Protect, é de fato a engine que vai ajudar a fazer a proteção do lado de segurança para IA. Quando eu estou falando de FortiIA Security AI, é quando eu estou olhando para infraestrutura de IA, porque o que é mais comum hoje é eu consumir o recurso de uma IA que já existe. Então, a IA SaaS. Mas eu posso ter também minha própria IA, tanto para uso interno corporativo, ou posso contratar uma IA de terceiro, que tem um LLM, para aplicar na minha aplicação, para dar mais velocidade, processamento. Quando eu tenho uma infraestrutura de uso da própria IA, de um LLM próprio, está hospedado, por exemplo, no OpenAI, uma ferramenta de inteligência artificial como o Bedrock da AWS, eu preciso ter soluções também que me dão proteção de infraestrutura para não ser atacado via IA, ou não ter envenenamento de dados, como eu vou comentar mais para frente. E quando vocês verem o FortiAI Assistant, é a solução que está embarcada na solução da Fortinet, que a gente traz escalabilidade e diminui o tempo de resposta. Então, com linguagem neural, né, que a gente fala, linguagem que a gente coloca em português mesmo, eu quero um relatório dos ataques que está acontecendo nos últimos 20 minutos com destino a um país da África, por exemplo, África do Sul. Eu consigo tirar um relatório porque ele vai pegar por geolocalização, me mostrar os ataques baseado no tráfego de IPS e gerar um relatório em alguns segundos. Se eu tiver que fazer isso na forma manual, tradicional, eu consigo, mas eu tenho que criar uma query, então demora um pouco mais. E aí eu perco escalabilidade e velocidade. Então, essa é a parte que a IA pode ajudar. E também ela consegue ajudar bastante na parte de troubleshoot e configuração também dos equipamentos, como eu vou comentar mais à frente. Uma vez que eu já tenho esses 3 caminhos, como a gente trabalha falando de IA dentro da Fortinet, eu começar com o FortiIA Protect, que é como que eu faço a proteção no consumo de IA. Como eu comentei, o mais importante é ter visibilidade. Como a gente fala de Shadow IA e o usuário tem autonomia, geralmente, para assinar um serviço de IA, mesmo que seja free, o que as pessoas estão utilizando sobre IA? Então, eu consigo ter visibilidade. Uma vez que eu instalo um agente na máquina, no caso aqui eu estou falando da solução do FortiDLP, eu consigo saber quem são os usuários que estão consumindo a IA, qual o tráfego que eles estão utilizando de IA dentro do ambiente, qual que é a movimentação de arquivos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a visibilidade, a quantidade de soluções SaaS que eles estão utilizando, quais são as soluções de IA mais utilizadas, se eu tenho movimento de arquivos, por qual aplicação ela está sendo movimentada, e o score de risco já está guiado, baseado no comportamento do usuário. Então é bem simples essa parte de visibilidade que nós temos. A solução FortiDLP é bem interessante porque não precisa instalar nada de infraestrutura, é apenas o agente instalado na máquina dos colaboradores e pela plataforma SaaS eu consigo ter visibilidade do que está acontecendo. Uma vez que eu tenho visibilidade, eu começo a criar políticas direcionadas para saber quem está utilizando o acesso a IA e começar a fazer o bloqueio, porque eu posso criar uma política, saber quais IA são autorizadas dentro do meu ambiente e começo a fazer o sancionamento, que no caso é a liberação dessas aplicações por departamento ou por usuário. Ele é bem granular. Então, eu tenho visibilidade de quem que é o usuário que está acessando, qual tipo de aplicação e
e eu consigo ter uma avaliação de risco. Dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então eu consigo saber qual que é o usuário que está utilizando para um browser, talvez não autorizado, porque eu tenho muito browser já com IA embutida, então eu posso fazer o bloqueio da aplicação. Quais dados corporativos estão sendo feito o upload por aplicações que não que são sancionadas, são autorizadas pela empresa, quais que não estão sendo feito o upload de arquivos utilizando conta pessoal, porque é muito comum eu tenho, por exemplo, a conta, uma conta no OpenAI, pode ser eu posso ter um OpenAI Teams, o corporativo, que eu tenho que usar o e-mail da empresa, mas eu posso utilizar tem o OpenAI da versão Pro, o e-mail corporativo, e eu consigo ter essa granularidade e liberar o acesso à aplicação de IA baseado no e-mail corporativo. Então, eu consigo também diminuir esse risco para que o usuário tenha acesso à ferramenta liberada, mas para um uso que não deveria ser. Uma conta pessoal, por exemplo. Falando ainda na parte de proteção, como eu comentei, aqui é até um caso interessante que, para quem tem um time de desenvolvimento de software, que muita desenvolvedora está utilizando IA para ajudar no desenvolvimento de código, mas isso também é praticamente uma informação sigilosa da empresa, porque o código, a aplicação muitas vezes é sensível ao negócio já, que é um diferencial porque é feito in-house, né, dentro da própria empresa, direcionado ao modelo de negócio dela. Então, eu consigo liberar quais são os IAs que o desenvolvedor, no caso, ele pode acessar. Se ele está tentando copiar um código que é sensível, eu consigo bloquear a nível de clipboard. Então, se ele tentar copiar e colar no IA, eu bloqueio. Se ele tentar fazer o upload de um arquivo, eu consigo bloquear também, porque eu estou inspecionando o tráfego. E eu consigo gerar evidências disso. Então, tem a captura de tela, a captura do que ele foi copiou no clipboard. Consigo criar um incidente e também posso colocar um item que a gente chama de coach. Então, quando a pessoa está tentando acessar algo que a empresa considera não um risco, mas tem que ter uma conscientização, ele é liberado, mas em alguns termos, eu posso colocar um pop-up antes do usuário concluir a ação e colocar um link de consentimento, que o usuário tem que explicar, estou utilizando essa IA por algum motivo prévio e fica marcado dentro do incidente. Então, o usuário não pode falar que ele faz uma não repudiação da ação, porque ele tem ideia do que ele está fazendo, porque foi alertado no momento que ele está tomando uma ação do uso da IA. E eu posso liberar o acesso. Então, aqui é um exemplo como eu comentei. Então, um arquivo aqui no caso que é Q3 Business Plan, ele tem informação confidencial e ali eu tenho treinamento de DLP, eu posso colocar qualquer link dentro da informação que a gente chama de coach. E aqui é também as políticas de uso de IA da empresa. Então, aqui eu não estou bloqueando, mas eu estou dando uma conscientização. Tem certeza que você quer utilizar isso? E eu posso escolher qual aplicação que eu posso liberar só a parte de treinamento. Tem outras aplicações de IA que simplesmente eu posso só bloquear e colocar um alerta que essa informação, que esse tipo de manipulação de dados para essa fonte esse destino de dados de IA é negada. Então, a ferramenta que eu consigo ter visibilidade e ela é bem granular na forma que eu vou utilizar. E ela não é só bloqueia e libera, 0 e 1. Eu tenho essa parte de conscientização também que ajuda bastante por entendimento dos usuários, né, para criar essa campanha de conscientização. E aqui a parte que eu comentei para nós, né, para o time de segurança, o que eu tenho de informações que me ajudam no dia a dia para ter evidências e ter uma investigação. Às vezes está tendo mesmo insider, alguém está fazendo algo que não deveria para ter um vazamento de dados, e como que eu consigo ter informações para ter um julgamento, né? Se de fato isso é algo que é um mau comportamento do usuário e é legal um treinamento, uma conscientização mais pessoal, ou de fato é algo criminoso, é um insider. Então aqui eu tenho a visibilidade. Qual política ele. Opa, deixa eu voltar aqui. Qual política ele está utilizando? Então, aqui ele copiou um código dentro de uma plataforma de IA. Qual a plataforma que foi? ChatGPT, que não é autorizada, ela entra aqui como não sancionada. Qual que é o tipo de inspeção que ele identificou? Então, aqui ele está usando o código em Python. E embaixo, qual que é a evidência? Então, tem evidência aqui que ele está jogando um código dentro do ChatGPT para fazer uma melhoria, para tomar alguma ação que não é permitido porque ele já tem uma política pré-definida. E aqui eu tenho aqui qual que foi a engine que ele utilizou, então no caso o Chrome. Aqui é um outro caso de uso, que usando o Gemini. E aqui
a captura de eventos. Então, eu tenho screenshot que é transparente para o usuário, e isso fica atrelado dentro da ferramenta do FortiDLP. Então, eu consigo ter uma evidência do comportamento do usuário e toda a trilha de ação que ele tem. Então, eu consigo ter uma parte bem granular. E como eu comentei, o FortiAI Assistant, que é a parte que a gente consegue otimizar o tempo de resposta de um incidente. Então, aqui no caso, eu tenho um incidente criado. Então, o usuário vazou uma chave de API dentro do OpenAI, do ChatGPT, OpenAI, e aqui eu consigo interagir, né? Baseado no Meet, nos TTPs, qual que é o risco que foi encaminhado no meu ambiente para poder criar já um relatório para o time de SOC. Então, eu consigo ter aqui informação de qual foi a tática, utilizando uma filtração de dados. Ele já criou um caso sumarizando esse evento e trazendo todo o contexto. E o que é interessante aqui, ó, os campos que eu tenho baseado nessa investigação. Então, aqui eu consigo matar um processo, capturei um screenshot da tela, bloqueei o upload dessa informação via browser, pelo navegador, e aqui todo o caso de uso já, quem foi o usuário, qual que é o departamento que ele tem, que ele trabalha, qual que são os dispositivos atrelados a esse usuário. Então, não só um evento tem, mas eu crio um caso de uso dentro da própria ferramenta do FortiDLP para a parte de Shadow AI e proteção de dados. Com isso, no final, eu consigo segmentar quais são as aplicações que é liberado para o corporativo, somente sancionado com e-mail corporativo. Então, se a pessoa tentar acessar o OpenAI via um e-mail particular, eu consigo ter essa sensibilidade de fazer o bloqueio, a mesma coisa com Copilot, Gemini. Posso liberar somente a ferramenta de IA para o jurídico, para engenharia é uma outra liberação, e consigo ter controle granular. Qual que é a ideia no final? Trazer a produtividade para as empresas, mas com segurança embarcada. E aqui um outro item que é importante, aumentando um pouco o escopo, quando a gente trabalha com soluções de LLM atrelada à aplicação, já com desenvolvimento interno praticamente, ou alguma empresa que desenvolve algum software para vocês, utiliza uma aplicação de vocês, uma ferramenta de LLM pode ser pública, ou uma ferramenta de LLM privada de vocês, mas que eu preciso ter um controle, porque eu posso ter um ataque também a nível de infraestrutura. Quando eu tenho um LLM sozinho, ele vai gerar texto, né? Mas como ele não fala com uma aplicação, meu risco é só o vazamento de dados. Quando eu tenho uma várias APIs ou várias aplicações compartilhando a mesma LLM, eu já tenho risco de roubo de informação dentro da empresa. Então, no caso, seria um depara. O MCP, que é o agente que faz a intermediação das APIs com o LLM, seria um depara para as APIs. Então, se eu tenho uma API vulnerável, eu consigo roubar código ou consigo manipular a informação da aplicação. E se eu não tenho a proteção a nível de MCP, que são os agentes falando com a aplicação corporativa, né, desenvolvida dentro da empresa, eu tenho o mesmo risco. Então, é importante fazer essa proteção. Como que eu sei se eu estou utilizando ou não uma aplicação de terceiro, que às vezes pode ser contratado por um time de marketing, pelo time de RH, e não passa pelo TI, porque muitas vezes é SaaS. Pelo próprio FortiGate, eu consigo ter essa visibilidade. Então, eu consigo saber quais tipos de aplicações existem. Então, aqui eu já mudei um pouco de outra solução da Fortinet, né, que não é o FortiDLP agora, é o próprio FortiGate. O FortiGate, para essa visibilidade, ele tem que estar no FortiOS 8.0, que é a última versão de firmware da Fortinet, né, a última geração da família. E aqui eu consigo saber se a aplicação, quem são as aplicações que estão conversando, passando o tráfego, e se ela é uma aplicação com protocolo MCP. Então, aqui no caso, eu tenho algumas ferramentas de utilitário que ele me fala aqui que eu estou usando o protocolo MCP para trocar informação. Então, aqui eu consigo saber que eu tenho uma aplicação que está consumindo uma LLM de terceira com esse gateway. Então, eu consigo identificar quem que é o usuário que contratou essa aplicação e verificar como que está essa infraestrutura de comunicação dessa IA para esse motor de LLM, por exemplo, o OpenAI, e ter a proteção. No caso aqui, vou mostrar mais à frente algumas soluções que fazem a proteção do MCP. Aqui as funções que eles estão operando. Então, eu chego desse nível de
visibilidade no ambiente. Então, eu consigo saber aqui uma chamada para análise de planilha, no caso, uma análise para rodar um SQL dentro do inventário de ações da IA contratada. Então, esse é o nível de visibilidade que nós conseguimos ter a nível de rede. E aqui eu consigo informar quais aplicações de fato são liberadas, que nós chamamos de sancionados ou não sancionados. Com isso, eu consigo criar uma tag no Application Control e fazer esse bloqueio. Então, me dá muito poder de utilização dentro da ferramenta, só usando o FortiGate, que é a primeira linha de proteção. E aqui um outro caso de uso, complementando o que eu mostrei agora há pouco, o FortiDLP com FortiGate. Então, onde que entra o FortiGate? Eu tenho visibilidade e filtragem da informação usando Shadow IA, qualquer solução de IA generativa, e um DLP de tráfego de rede, que a gente chama de um DLP mais leve. Para ter uma visibilidade mais profunda, aí sim eu tenho o FortiDLP, que eu consigo ter a proteção completa do como que o usuário está manejando essa informação, e eu consigo ser granular na forma de fazer o bloqueio. Então, eu consigo olhar por palavras-chave, ou se consigo olhar até também, baseado no comportamento dele, onde ele baixou essa informação. Se é de uma fonte de dados sensível, e ele tentou colocar numa IA, mesmo que seja permitida, ele é bloqueado. Se ele pegou uma informação que não é num repositório sensível, por exemplo, baixou da internet e ele quer usar a IA contratada na empresa para manipular esses dados, por exemplo, para otimizar um resumo, baseado na fonte, eu consigo fazer essa liberação. Então, ele é bem granular e ajuda bastante. E o que é importante também, né, o Application Control vai trazer essa visibilidade também a nível do FortiGate das IAs. Como funciona isso dentro do FortiGate? Então, tem as assinaturas a partir do FortiOS 8.0 para Application Control para IA. Então, eu tenho aqui mais de 700 assinaturas. Ele já me traz o descritivo, então, bem parecido no modelo que nós trabalhamos hoje, né, do Application Control. E aqui ele é bem granular, então eu consigo liberar o acesso ao ChatGPT, mas eu posso bloquear um upload de informação para o ChatGPT, então eu consigo só colocar texto no clipboard, mas anexos eu consigo bloquear. Então, a nível do FortiGate, eu já consigo ser granular. Consigo utilizar também o SD-WAN para fazer o controle de tráfego, utilizando a carga de tráfego para IA. Então, tudo que eu tenho no Application Control, eu posso colocar nas regras de SD-WAN para ganhar velocidade na utilização. Então, ajuda bastante quando eu tenho uma IA que é liberada pela empresa, eu entro nas políticas de SD-WAN para conseguir ter mais velocidade também. E aqui eu tenho os riscos, porque eu tenho muito IA no mercado. Então, baseado no nível da IA, ela é já categorizada pelo FortiGuard, qual que é o risco que ela representa na empresa, utilizando o cenário global, que a Fortinet tem visibilidade. Então, aqui eu consigo saber, além disso, que é o risco, como eu comentei, qual que é o caso de uso. Então, ele é classificado por categorias e falando para a IA, as categorias são casos de uso, qual que é o modelo que ele está usando da IA, porque esse é um item importante também, né? Já para o cenário de cibersegurança para IA, qual aquele modelo que ele está trabalhando? Às vezes eu tenho um modelo que não é estável pela empresa de IA e o usuário está utilizando, então eu consigo ter visibilidade para saber qual motor é autorizado. E o tão importante quanto, onde esse dado está sendo repousado, né? Onde que está sendo processado pelo a empresa de IA. Então eu consigo saber qual que é o país de destino. E o item bem importante que eu vou mostrar também mais à frente, dentro do FortiGate, eu consigo ver os prompts que o usuário está utilizando. Então o usuário vai lá e digita uma informação que nós chamamos de prompt. Eu tenho visibilidade do que ele está colocando no prompt. Então, já com o próprio FortiGate, e isso não tem nenhum licenciamento adicional, né? Porque a gente está falando do Application Control, eu já consigo ter visibilidade da interação do usuário com essas fontes de IA. Então, isso mostra o poder que nossa solução do FortiGate traz para o modelo de controle do FortiA. E aqui nós temos também os widgets baseado também para FortiA, para Shadow IA. Então eu tenho aqui quais as aplicações, quais são as categorias,
controle de tráfego em cima dele, quais são, baseado nas aplicações, qual que é o risco que está acontecendo dentro do ambiente e qual que é a IP de destino, e os casos de uso. Então, por quais categorias de IA os usuários estão utilizando e qual que é o volume de tráfego em cima dessas IAs. Então, nós temos o FortiView IA, que é um item que aparece agora no dashboard, somente focado no Shadow IA, para a gente ter controle no ambiente. Como eu comentei, né, aqui no dashboard, eu tenho dois itens, que é o FortiView IA Application e o FortiView Use Case. O Use Case seriam as categorias, né, mas para IA a gente tem uma IA que tem várias formas de ter acesso. Eu tenho aqui a classificação das aplicações e quem são e qual que é o tráfego, né, quais são as sessões atreladas a essas aplicações. Aqui, como eu comentei, dentro aqui dos casos de uso, olhando aqui em Session View Logs, eu consigo olhar nas sessões quais são os prompts utilizados pelos usuários. Então, como eu comentei agora há pouco, consigo ter visibilidade como que o usuário está utilizando a IA. E outro caso importante, né, que ajuda bastante, é a parte de usar o nosso IA Assistant para otimizar regras de firewall ou para trazer escalabilidade. Então, por exemplo, eu quero que crie um endereço de IP para VPN para esse segmento de rede. Então, aqui ele já me traz a linha de comando também. Então, esse é um exemplo mais simples, mas eu posso trazer exemplos mais Você pode utilizar exemplos mais complexos e a IA vai trazer essa automação para a gente conseguir trabalhar melhor no dia a dia. Aqui é um resumo de como que a gente consegue utilizar, falando de proteção do uso da IA. Então, Shadow IA, quem que está acessando produto que é core nessa estratégia? O próprio FortiGate. Então, se você não tem um FortiGate hoje na empresa, mas quer ter essa visibilidade, mas já tem um firewall já posicionado dentro do ambiente, o FortiProxy é uma outra solução que traz essa visibilidade também no ambiente. E o FortiDLP eu consigo ser mais granular, porque eu já não estou a nível de rede, estou a nível do usuário. Então, como eu estou falando do endpoint, eu sou mais granular do tipo de informação que é tratada. E com FortiDLP eu consigo também bloquear 100% o vazamento de dados, porque eu consigo controlar a interação do usuário nas ferramentas. Então, estou falando a nível de visibilidade de clipboard do usuário. E eu consigo usar o DLP para fazer a conscientização, né? No FortiGate e no FortiProxy, como eu olho a nível de rede, é mais um bloqueio, mas eu não tenho essa parte de interação, como eu comentei, que é do coach. Agora eu vou mostrar um segundo item, que é proteger a infraestrutura de IA. É um item mais rápido, mas é legal dar essa visão também de proteção para o ecossistema. Então, como eu comentei, a superfície de ataque agora é mais ampla, porque agora eu tenho modelos de LLM que podem ser utilizados para as aplicações dentro da empresa consumir essa LLM. Então, antigamente eu tinha uma aplicação que ia para um banco de dados, um SQL, uma SQL, armazenava e ali eu fazia uma query. Hoje, muita aplicação vai direto para esse data lake do LLM. Então, muda a forma de que a gente tem que fazer a proteção, embora seja o clássico, né, o client server aplicação. Mas como que eu me protejo dessa ameaça? Então, eu tenho algumas formas. Então, eu tenho o FortiAppSec, que é uma solução SaaS, e o FortiWeb, que ele faz a proteção a nível do MCP, que eu comentei. Então, geralmente, eu não tenho uma LLM para cada aplicação que eu vou utilizar a inteligência artificial, né? Essa massa de dados. Eu posso ter várias aplicações consumindo dados no meu único banco de dados, na minha única LLM. Então, essa parte de comunicação de gateway, a solução do WAF faz a proteção quando a gente utilizando o protocolo MCP. E quando eu tenho aplicações em nuvem, eu tenho o FortiKNAP, que me traz toda a parte de visibilidade no ambiente de cloud. Quando eu falo de IA, sempre está atrelado ao ambiente em cloud. Raramente você vai ter uma infraestrutura para subir um servidor, utilizar uma aplicação de microserviço para ter uma LLM interna. É sempre um serviço em SaaS ou em IaaS. Quando eu estou em IaaS, eu tenho que ter uma solução que me traz toda a visibilidade de risco do ecossistema em nuvem. Então, o FortiKNAP traz essa parte de visibilidade. Então, outro item que é importante, eu comentei que a parte de proteção da comunicação dos agentes com LLM, que é em cima do protocolo MCP, nós utilizamos o FortiWeb. Mas tem um novo risco agora.
quem garante que o que eu estou colocando na aplicação, até chegar ao meu motor de LLM, por exemplo, o OpenAI, que é o Data Lake, por exemplo, ou um Bedrock da AWS, a informação. Como que eu consigo fazer um bloqueio do consumo excessivo de token? Porque tudo isso é sempre baseado em tokens. Ou como que eu posso bloquear uma informação sensível que eu coloco no prompt e a LLM me devolve falando que isso não é permitido? Como que eu faço a parte de proteção, sanitização? Aí nós temos uma outra solução que é chamada FortiGate. Então, para uma empresa que tem infraestrutura de aplicações consumindo IA próprio, um LLM, nós conseguimos ter solução de proteção de fim a fim. Então, aqui é um exemplo do FortiGate, como que ele funciona. Opa. Então, tudo que for prompt malicioso, todo bloqueio de fusing, que é colocar strings para ver qual que é o comportamento da IA para me transformar, para recuperar dados que eu queira, burlando o acesso, eu consigo fazer o bloqueio, toda a parte de comunicação entre o modelo de LLM e a aplicação, consigo bloquear, e também o clássico, né, que é o conteúdo proibido, que é envenenamento do consumo da IA. Aqui só para vocês terem visibilidade como que é o dashboard do FortiGate, então uma interface bem amigável, ele já me traz o flow de comunicação das aplicações. Deixa eu voltar aqui. Então ele é bem simples, no caso aqui é a internet, eu tenho aqui um gateway de MCP e ele me fala qual que é a aplicação interna que eu estou utilizando e qual o motor de LLM que está sendo consumido. E aqui eu consigo ter visibilidade do tráfego. Então, praticamente, ele é um FortiGate mesmo, mas para IA, pra olhar a comunicação da IA entre a aplicação. Por isso que ele chama, o nome é bem parecido, né? FortiGate, FortiGate. Então, aqui só um outro resumo, falando da parte de proteção de infraestrutura, quais soluções que a gente consegue proteger. Então, o FortiGate, ele consegue proteger completamente o ambiente de infraestrutura, mas quando eu falar a nível de aplicação, eu posso ter o FortiWeb, que faz a proteção a nível de MCP, e o FortiGate, que eu controlo a entrada e saída de dados desse consumo. Aqui só um exemplo aqui que eu tenho um vídeo para mostrar como que é o caso de uso do FortiGate fazendo a proteção. Então, aqui no caso, eu estou pedindo para ele me dar um modelo para quebrar ou para gerar uma ferramenta de LLM. Então, essa requisição automaticamente já foi bloqueada pelo FortiGate. Nem chegou para a plataforma de LLM. Então, aqui eu faço uma outra pergunta, burlando também, para me criar para me falar quais informações está dentro de um TXT no sistema. Então, é uma forma de envenenamento que eu tenho, utilizando o prompt, e ele já foi bloqueado pelo próprio FortiGate. Então, aqui eu estou criando mais informações aqui para tentar burlar esse front-end da aplicação bloqueando. E o FortiGate está fazendo interceptação dessas informações e evitando que isso chegue no LLM. E por fim, só explicar como que a gente consegue ajudar também a parte de otimização da IA dentro do nosso ecossistema, né? Para a parte de NOC SOC. Então, hoje a gente já tem algumas soluções já embarcadas com o FortiA, o FortiManager Analyzer SOAR, já estão com FortiAI Assistant desde a versão 7.6. Então a gente já consegue ter sugestões de configurações, toda a parte de pergunta para análise de thread hunt já embarcada. E isso já está embarcado também agora no FortiGate 8.0. Então eu não preciso fazer isso dentro do Manager do Analyzer. Eu posso fazer isso também, ter essa IA generativa dentro do próprio FortiGate. E qual que é a estratégia? É utilizar isso tanto para a parte de segurança, para aumentar a eficiência e aceleração de casos de thread hunt, também para a parte de NOC, que é a parte de troubleshoot e configuração, mais orientada ao FortiGate também. Então, o iAssistant, ele está dentro de todo o nosso portfólio para estratégia de SecOps e Net Security. E aqui é um exemplo de um fluxograma como a gente consegue trabalhar, tanto para NOC, tanto para SOC. Então, eu consigo ter, dentro do próprio FortiAI Assistant, casos de uso. Então, posso ter para detecção, para análise de um evento,
que ele já me gera um relatório e pode fazer uma validação de forma automática. Isso integrando com o FortiManager. Então, se eu tenho um ambiente com mais de 2 FortiGates, eu posso ter toda a parte de risco, os playbooks de automation dentro do Analyzer e colocar isso dentro do FortiManager para fazer implementação em tempo real. E eu tenho uma outra solução que é o FortiIOps, que aí é uma solução de gerenciamento autônomo quando eu tenho um ecossistema de switch, AP e SD-WAN. Então a gente consegue ter um tempo de resposta mais rápido, maior eficiência, usando a IA dentro dos produtos da Fortinet embarcado. E aqui onde é um pequeno vídeo aqui, que ele mostra como está isso dentro do FortiGate, do FortiManager nesse caso. Então eu venho aqui em FortiAI, ele já me dá algumas sugestões de prompt, né, para fazer interação. No caso aqui eu vou copiar um exemplo já tem aqui no próprio prompt. Colo aqui na IA, mas eu posso usar qualquer tipo de informação. Ele funciona em linguagem em português também, brasileiro, então é bem tranquilo. E aqui ele mostra passo a passo como eu faço uma operação no Fire. Isso, lembrando, isso pode ser utilizado também para troubleshoot, não só para configuração de regra de Fire. E por final, para a gente encaixar aqui no tempo, um resumo, né? Baseado no ecossistema da Fortinet, os 3 pilares é sempre a proteção de dados e controle, que é o FortiEye Protect. Isso não é um produto, mas você vai ver em várias soluções da Fortinet esse logo, FortiEye Protect. Então, são soluções que é orientado a controle e visibilidade do usuário final. Quando vocês verem algum produto falando de FortiEye Security é proteção para agentes de IA e LLM. Então, eu estou falando de infraestrutura. Então, FortiEye Protect, foco é proteção para cliente final, como que ele está manipulando a IA. FortiEye Security, olhando na infraestrutura que interage com uma IA própria, um modelo de LLM, por exemplo. E o FortiEye Assistant é o nosso motor, nosso engine, está embutido nas soluções da Fortinet, todo o ecossistema, para a gente trazer escalabilidade, tanto para NOC e SOC no dia a dia. Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, né, o contexto de segurança. Bem, primeiro em Shadow IA, que é importante ter essa visibilidade, comecei a entender quais estratégias para ter o controle, e também caso vocês tenham já na empresa soluções que consomem uma IA própria, modelo de LLM, os riscos que existem e como fazer essa mitigação. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui no chat. A primeira pergunta foi se esse recurso atua também em aplicações de automação como N8N. N8N já é mais on-premise, então se eu tenho uma comunicação de MCP, que o N8N utiliza outros agents, eu consigo fazer essa proteção a nível de MCP, e eu consigo controlar também quem são os usuários que estão manipulando essa informação do N8N, que às vezes nem sempre toda a companhia precisa ter acesso. Como ele, não importa se ele está on-premise ou cloud nesse caso, quando eu tenho um forte DLP nessa estratégia, eu consigo bloquear o uso ou não. Não precisa ser uma aplicação SaaS para ele controlar. Pode ser um premise também. Uma outra pergunta foi como a Fortinet consegue ter visibilidade no uso de IA fora das empresas ferramentas homologadas. Isso é uma boa pergunta. Eu tenho visibilidade de todo o tráfego que passa, tanto a nível de Fire, que é aquele item que eu comentei, que ele já catáloga por casos de uso. Então, eu já consigo saber o que é homologado pela empresa, porque você já tem um baseline do que é aprovado, e no próprio Application Control eu consigo bloquear qual item. E quando eu estou olhando o FortiDLP, que aí ele sai do perímetro de rede, e eu estou olhando direto para o endpoint do usuário, eu consigo fazer também a mesma segmentação, o que é sancionado, o que é liberado pela própria empresa e o que não é. Então, eu faço bloqueio já a nível de aplicação, que é mais fácil, e consigo fazer a parte mais controlada. Que é, por exemplo, se eu tenho o OpenAI e ele está liberado para a empresa, só vai acessar com e-mail corporativo. Se ele tentar acessar com e-mail particular, porque aí a empresa não tem visibilidade desse uso da LLM, ele é bloqueado. Então, eu tenho visibilidade e controle do uso da IA homologada na empresa ou não, e fazer esses bloqueios, que é mais importante. E uma última pergunta, no cenário Shadow IA, qual o papel do SaaS e ZTNA para reduzir os riscos? Isso é uma outra pergunta bem importante, porque o ZTNA e o SaaS,
eles usam duas engines que estão embarcadas no FortiGate, que é o Application Control. Então, todo o tráfego de rede que passa pelo agente usando o SAS e ZTNA, eu consigo ter visibilidade no mesmo cenário do FortiGate. Então, eu consigo ter aqueles casos de uso que aparece no Fire. Então, isso, no ZTNA ele vai aparecer dentro do FortiGate, e se ele tiver no SAS, ele vai aparecer isso dentro do FortiSAS na console do Firewall as a Service. E consigo fazer o bloqueio da utilização da IA que não é permitida, que não é sancionada. Agora, se eu quiser ter um acesso mais granular da interação de dados, aí eu preciso da solução do FortiDLP, porque aí eu consigo ter visibilidade da manipulação do que ele está usando. Enquanto o SAS, ZTNA e o FortiGate, ele só vai olhar o tráfego que passa do Firewall. Obrigado aí, Alessandro. Em nome da Breslane, agradecer essa parceria de longa data, você sempre muito solícito também. Então, as próximas rodadas, havendo esse aprofundamento, a gente sabe que pode contar com vocês. É importante para os clientes também terem essa visibilidade, apesar de fornecer como serviço, etc. Por trás tem um fabricante, é um fabricante parceiro mesmo, né, que dá as mãos, enfim, e esse contato a gente tem um pouco de ciúme dos clientes, mas é natural, mas a gente permite, né, se pode dizer, esse contato com o fabricante que é importante, né, essa segurança também na aquisição de projetos, parceria, sempre ter o fabricante na mesa para discutir, e o Alessandro e todo o time dá essa segurança para a gente. Tá bom? Obrigado, Alessandro, pelo tempo dedicado e obrigado aí, pessoal, por participar. Obrigado pela oportunidade. Obrigado Tchau, pelos tchau. Bom dia. participantes. Bom dia a todos.